Oremos. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por mais este dia e também por estes momentos que vamos estudar a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, nos dando entendimento da Tua Palavra. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas e problemas que enfrentam, em especial todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os motivos, as necessidades que têm e a fé que também tem no Teu poder para solucionar os problemas. Pedimos que abençoes a Auxiliadora, também Natir, Haroldo, Eli, Alves, Irani, Marlene, abençoes Dilza, Flora, Luísa, Manuel e todos os demais pedidos que aqui estão. Tu conheces, Pai, a sinceridade do coração de cada um e também as necessidades que tem das Tuas bênçãos. Em nome de Jesus nós pedimos agradecidos. Amém. Ontem nós estivemos aqui no estudo que fizemos falando a respeito da alegria que nós deveremos ter sempre no Senhor. Mesmo em meio a problemas que nós estamos enfrentando, a dificuldades, a enfermidades, a perdas, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Por quê? Porque este mundo está caminhando para o final e muito em breve a promessa que Jesus fez de que voltará para nos buscar, essa promessa vai se cumprir e nós seremos levados para um lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, não haverá sofrimento. E nós estamos aguardando este retorno do Senhor Jesus e para isso nós precisamos aceitar a Jesus em nossa vida, viver uma vida de comunhão com Ele e termos a certeza de que nós somos cidadãos celestial. Nós não somos deste mundo, estamos aqui, mas nós não fomos criados para viver aqui eternamente. Deus ele tem um plano muito maior do que o nosso plano. Quem sabe muitos dos que nos acompanham têm planos de mudar de cidade, de procurar um melhor modo de viver, de suprir as suas necessidades e se mudam de estado, se mudam até de país para procurar viver uma vida melhor. E muitos nessas mudanças que fazem, inclusive para outros países, com o tempo e de acordo com a realidade, conseguem a cidadania do país onde eles estão. Nós temos até uma irmã que nos escreveu pedindo que oremos por ela porque ela está num país estrangeiro há 50 anos e ainda não conseguiu a cidadania desse país. E sabemos, irmãos, que a cidadania mais importante é a cidadania do céu, é a cidadania celestial. Eu disse para vocês essa semana que muitos, por exemplo, descendentes de italianos, de alemães, que foram para outros países, então os descendentes estão em busca da cidadania dos seus antepassados para poder se locomover de um país para o outro. Isso é bom, claro, se conseguir é bom, mas primeiro, tem que ter muito dinheiro para fazer isso, não é de graça. Tem custos, tem transportes de onde você está para o país que você quer, para dar entrada com advogados e seguir o processo que está sendo feito. Então, há necessidade de ter muito dinheiro para isso, não é de graça. Mesmo aqui nos Estados Unidos, eu estou aqui já há 21 anos e graças a Deus eu consegui a cidadania, não por méritos meus, mas porque Deus providenciou. E eu vim para cá com uma missão e estou nessa missão até hoje. E para eu conseguir essa cidadania aqui, foi gasto muito dinheiro. Não foi de graça. Tem um processo, um custo com advogados, com as cortes aonde o processo vai e para ser julgado, analisado. E tudo isso é custo. Então, irmãos, vamos nos preparar para estarmos com Jesus na eternidade e para isso nós precisamos ter essa cidadania celestial, é sermos cidadãos dos céus, nós estarmos aqui neste mundo, mas não nos contentarmos, nos conformarmos com as coisas deste mundo, porque este mundo é um mundo mau, é um mundo perverso, é um mundo que está caminhando para a perdição e para a destruição total. Mas os salvos em Cristo Jesus serão retirados daqui quando Jesus voltar e serão levados então para viver com Ele por toda a eternidade. Primeiro vamos viver 1000 anos nos céus
e depois desses 1000 anos nós vamos retornar à Terra. Essa Terra vai ser purificada pelo fogo e enxofre, e aqui neste planeta renovado nós viveremos a eternidade. E aqueles que aceitam a Jesus em sua vida, como diz o apóstolo Paulo aqui em Filipenses 4, no verso 7, ele nos concede a paz de Deus que excede todo o entendimento. E essa paz que Deus nos dá, ela guardará o nosso coração e guardará a nossa mente em Cristo Jesus. Essa paz e essa guarda que fala aqui o apóstolo Paulo, ele retira de situações que ele conhecia e que ele vivia, porque Paulo ele era cidadão romano e ele viajou por vários países e ele via como era a situação dos soldados, como eles guardavam as pessoas que eram detidas. Por exemplo, aqui em 2 Coríntios capítulo 11 e no verso 32, Paulo escreveu: quando estava em Damasco, o governador sob o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade para me capturar. Vejam, Paulo usando aqui a figura do soldado romano, pôs guardas às portas da cidade para capturar a Paulo. E então, é nesse contexto que Paulo diz que Deus, a paz que ele concede a cada um de nós, guardará, colocará guarda, vigia a porta, a entrada, para que nada de mal nos aconteça. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e no verso 24, Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e no verso 24, Paulo também fala aqui a esse respeito da guarda. Ele diz: dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Queriam prender Paulo e matá-lo. E eles colocaram, então, foi colocado guardas dia e noite à porta da cidade, com a intenção de que Paulo fosse capturado e fosse, então, assassinado. Mas, assim como Deus protegeu Paulo em sua missão, até que ele havia cumprido a missão pela qual ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, então Paulo foi guardado. Assim também nós somos guardados pelo nosso Deus. Deus coloca anjos ao nosso redor. A palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E nós precisamos ter essa certeza, irmãos. Nós estamos sendo guardados, protegidos pelos anjos do Senhor. No Salmo 119 e verso 165, o salmista escreveu: grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há nada que os faça tropeçar. Então, se nós obedecemos a Deus, fazemos a vontade de Deus, nós teremos grande paz, como diz aqui o salmista, Salmo 119, versículo 165. Grande paz têm os que amam a tua lei. Voltando lá em Filipenses, no capítulo 4, que nós estamos estudando esta semana, aqui o apóstolo Paulo, ele vem falando, Filipenses capítulo 4, nos versos 8 e 9, Paulo, ele diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Aqui no capítulo 4, versos 8 e 9, nós encontramos uma lista de virtudes que devem ser seguidas por todos aqueles que aceitam a Jesus. Paulo, ele diz aqui que deveremos ser verdadeiros. Paulo diz que nós deveremos ser respeitáveis, sermos puros, justos, amáveis e de boa fama. Mas, infelizmente, muitas pessoas pensam que isso não é necessário. Eles podem aceitar a Jesus,
se unirem à igreja através do batismo e viver a vida como pensam que pode viver, porque para muitos hoje a verdade é relativa, a verdade não é absoluta, mas a palavra de Deus diz que nós deveremos ser verdadeiros. A lista começa com essa virtude, sermos verdadeiros. Por quê? Porque Jesus ele sempre enfatizou a verdade. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Atos capítulo 26 e no verso 25, nos diz aqui a palavra de Deus: mas Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo, digo a mais sensata verdade. Paulo ele era verdadeiro. Paulo seguia as instruções de Jesus. Jesus, ele era verdadeiro. Jesus jamais mentiu, jamais enganou alguém. E nós cristãos devemos seguir o exemplo de Jesus, sermos verdadeiros em tudo que nós falarmos, em tudo que nós fizermos, temos que ser verdadeiros. Por quê? Porque essa é uma virtude daqueles que são cidadãos do céu. Paulo também disse que deveremos ser respeitável. É a pessoa que é um verdadeiro cidadão do reino celestial, ele é respeitável, ele respeita. Aqui em 1 Timóteo capítulo 3 e no verso 8, Paulo escreveu: da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade, não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Vejam, não somente os diáconos, todos os líderes da igreja, todos os membros da igreja têm que ser respeitáveis. Nós temos que respeitar a posição de algum outro irmão que pensa diferente da gente. Nós temos que respeitar de todas as formas as pessoas, porque isso é outra virtude daqueles que estão se preparando para os céus. Em Tito, no capítulo 2 e no verso 2, Tito 2, verso 2, Paulo também escreveu: os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Paulo, então, dizendo que deveremos exercitar autocontrole e sermos respeitáveis, respeitar as pessoas. Também, seguindo aqui a lista de Paulo, ele diz: ser justo. Não há nada melhor do que uma pessoa ser correta em todos os aspectos, no trabalho, nos negócios, com relação à família. Ser uma pessoa justa, pura, não ter pensamentos impuros. Os pensamentos, às vezes, eles vêm, mas nós temos que bani-lo, tirá-lo da nossa mente e alimentar com coisas puras, com coisas que nos edificam. E também nós deveremos ser amáveis. Nós deveremos saber que somos criação de Deus e como nós somos representantes de Jesus Cristo aqui na Terra, nós precisamos então tratar as pessoas com amabilidade, ser amáveis, é o que nos diz aqui o apóstolo Paulo, e ainda sermos uma pessoa de boa fama, uma pessoa admirável, uma pessoa cativante, uma pessoa que se importa com as necessidades e com os problemas que os semelhantes estão enfrentando. Então, aqui está a lista. E como eu sempre digo para vocês, essas passagens bíblicas que nós citamos aqui, vocês devem anotar e depois ler na sua Bíblia e sublinhar, marcar, porque isso é importante para o nosso crescimento espiritual. E nós, como cidadãos dos céus, precisamos viver esses princípios em nossa vida, para que nós possamos estar aptos a receber o Senhor Jesus quando Ele voltar para nos buscar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana e desejamos a todos que as bênçãos de Deus estejam presentes em sua vida. Tenham todos um bom dia.